chegamos aqui neste local. Mostra aqui, Danilo. Cemitério Municipal de Lagoa Grande, aonde está enterrado o senhor Pereira, aqui na região conhecido como Chico Maranhão. André, vamos lá? Você abre aqui o portão pra gente? Vamos entrar lá? Venha com a gente. Vamos lá, vamos conhecer o local aonde o senhor Pereira está sepultado. Vamos lá. É aqui na frente, não é, André? Eu acho que é pelas imagens que a gente tem. É aqui, não é? Exatamente. Aqui está o tal temido senhor Pereira e o aqui não tão temido Chico Maranhão. Chico Maranhão, que conseguiu reconstruir a sua vida da forma que ele sempre quis, abandonou o cangaço e veio viver pacatamente na cidade de Lagoa Grande, Minas Gerais. E este que era bastante temido na sua região, né, no Nordeste, no sertãozão mesmo, que era bastante temido. E aqui onde ele descansa. Isso aí. Vamos lá para a gente conhecer, para ver onde é que o senhor Pereira está sepultado? Vamos lá? Vamos. Tem que tomar bastante cuidado aqui, né? Né, André? Pisar em cima do túmulo de ninguém, não. Respeitando, né? Isso, claro, sempre. Respeito, acho que ele cabe em qualquer lugar, então a gente tem que respeitar também. Isso aí. André, é aqui? Exatamente aqui. Pessoal, não foca lá ainda não, Danilo, não foca lá ainda. Aqui, nesse local, está sepultado o senhor Pereira, aquele que foi conhecido no Nordeste como o demônio do sertão, aquele a quem Lampião tanto respeitava e aprendeu com ele todas as técnicas do cangaço. Com vocês, o túmulo de senhor Pereira, aqui. Esse é o canal Ponto de Vista Brasil. O meu nome é Daniel Guimarães. O meu Luiz André. E hoje, a história que nós vamos contar é a história de Sebastião Pereira e Silva. No ano de 1896, este homem nascia no município de Serra Talhada, no interior do Pernambuco. E ele, André, nasceu em meio a uma guerra familiar entre a família Pereira, a família dele, e a família dos Carvalho, que naquela região havia uma disputa muito grande por terras. Naquele período ali, dessas guerras familiares, o que aconteceu? A família do senhor Pereira acabou perdendo o seu grande inspirador, o seu grande líder naquela época. Com isso, reuniram-se então os irmãos, né? E ali eles decidiram por Sebastião, ou conhecido naquele momento como o senhor Pereira, então com 20 anos, a ser o líder por seu conhecimento e sua tenaz astúcia. Isso. Né, de conhecimento e líder dos irmãos, e criando ali um grupo. E nesse grupo, eles se juntaram com mais outras pessoas e entraram então para o cangaço. Isso, aí eles entraram para o cangaço. E o senhor Pereira, buscando vingança para a família Carvalho, ele tomou as rédeas daquele grupo e o grupo ali, junto com alguns parentes e alguns homens que ele reuniu, entraram de vez no cangaço. Naquela época então, Daniel, senhor Pereira, ele entrou com seus irmãos e mais esse grupo para o cangaço. E ali o cangaço, o que vem a se definir o cangaço? Tem várias discordâncias, mas dá pra gente ter mais ou menos uma certa noção. Seria um bando de homens que, em busca de justiça, de vingança, passaram ali a reivindicar esse momento. Então o senhor Pereira, naquele
momento ali com a perda do líder, eles realmente entraram para o cangaço e ali foi criando uma grande estrutura do cangaço no sertão nordestino. Isso. E a fama do Senhor Pereira correu todo o Nordeste. E ouvindo isso, André, 3 irmãos, os irmãos Ferreira, ouvindo da fama do Senhor Pereira, procuraram o Senhor Pereira porque o pai desses irmãos tinha sido assassinado. Exatamente. E eles, buscando vingança, sem recursos naquela época e sem o ensinamento, procuraram o tal Senhor Pereira, comandante daquele grupo que amedrontava o sertão. Exatamente. E eles foram lá em busca de conhecimento e desses irmãos, nada mais, nada menos, estava incluso ali Virgulino Pereira. Não, Virgulino, vamos lá. Virgulino Ferreira. E dentre esses irmãos estava nada mais, nada menos do que aquele que seria conhecido como o Rei do Cangaço, Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Exatamente. Como ali Lampião tinha aquela necessidade da vingança e como era desprovido do Estado sobre a justiça, então ele ali passou a ser integrante do bando de Senhor Pereira. E o Senhor Pereira que era o líder. O Senhor Pereira comandava o grupo e o Lampião foi tipo como se fosse um aluno de Senhor Pereira. Tudo que o Senhor Pereira fazia, ele repassava para Lampião. E Lampião, com a sua inteligência, com a sua valentia, rapidamente pegava o ensinamento e ele aprendeu a malícia, né, André? Exatamente. A malícia do cangaço. E, de uma vez por todas, Lampião já estava incluso no cangaço nordestino. Lembrando que Senhor Pereira, naquela época, ele já estava bastante cansado também. Posteriormente a esse acesso de Lampião ao grupo de Senhor Pereira já via ali que já estava exaurido com aquela vida, Exatamente. porque o cangaço é muito complicado, é viver em mata, muita revolta, e era uma situação de grande pobreza. E aquilo ali, então, Senhor Pereira ficou muito cansado mentalmente, fisicamente, e viu que aquilo ali não fazia mais parte para ele, não tinha mais essa necessidade. Então ele havia necessidade de estar saindo do cangaço e buscar um lugar que pudesse ser mais tranquilo para ele tocar o resto da vida. Então o Senhor Pereira recebeu então uma carta de nada mais, nada menos de que Padre Cícero. E com isso veio a tocar mais ainda internamente o seu emocional, fazendo com que ele vê que aquilo ali não era mais para ele. E nessa carta, o Padre Cícero pedia para o Senhor Pereira abandonar o cangaço, se arrepender daquela vida. E o Senhor Pereira já estava, como se diz, com quase os 2 pés para fora do cangaço. E aí ele decidiu, de uma vez por todas, abandonar o cangaço. E então o Senhor Pereira reuniu o grupo, reuniu o bando, chamou todos os cangaceiros e falou a decisão que ele estava tomando. E ele estava tomando a decisão de abandonar o cangaço. E dentre aqueles homens que estavam lá, tinha um deles, André, que se destacava. O nome dele, o apelido que ele ganhou foi Lampião. E então o grupo liderado por Senhor Pereira passou a ser comandado por Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Até posso colocar aqui uma história bem bacana, o nome que foi dado a Lampião. Por que Lampião, né? Qual que seria o motivo? Por que Lampião? Interessante que o Senhor Pereira fala mesmo que eles numa guerra contra as volantes, que no caso seria a polícia naquela época, ele em confronto direto, ali Virgulino, ele dava tanto tiro, mas tanto tiro com a arma dele, que chegava a brilhar. E com esse brilho, o que é que aconteceu? Espera aí, ele atirava tanto que parecia um lampião. E daí surgiu o nome de Lampião. Dizem que as fagulhas do tiro de Virgulino à noite parecia um lampião. E aí tá o nome, Lampião. Então, Senhor Pereira foi para o Goiás. E no estado de Goiás, na cidade de Dianópolis, que na verdade hoje se é Tocantins, o estado de Tocantins, ali ele juntamente com seu primo, Luiz Padre,
ali eles tentaram se estabelecer naquele local. Mas vendo que ali não era de grande valia para ele, que também não passava de ser bastante sofrido, ele decidiu então, depois de um certo tempo lá, vir para Minas Gerais. E de lá ele pegou a sua estrada e veio parar nesse vastidão cenário que vocês podem estar vendo. Um lugar que, aparentemente, vista do sertão, não deixa de ter uma comunicação muito dificultada. E o senhor Pereira também buscava um local para se refugiar, né? E um local de difícil comunicação, porque ele era um cara procurado pelos crimes que ele cometeu e ele buscava um local que ele fosse difícil de ser encontrado e de difícil comunicação. Exatamente. E ele foi para o Goiás, chegou em Minas Gerais e ele chegou aonde, André? Qual lugar que ele foi parar em Minas? Olha, ele primeiramente ele foi aportar em Patos de Minas. Na verdade, antes seria Patos, sem o de Minas. Depois, posteriormente, foi acrescentado Minas. E saindo do estado do Goiás, né, André? Ele parou em Patos de Minas. E lá em Patos, na época, sem o de Minas, como você disse, ele teve outras histórias. Outras coisas aconteceram com o senhor Pereira. Que, assim, quando a gente ficou sabendo dessas coisas, eu fiquei, assim, surpreendido. Como eu tive na escola, em Patos de Minas, os meus professores não me ensinaram isso, André. Exatamente. Eu não sabia dessa história. E eu fiquei, assim, bastante surpreso de saber um cara como o senhor Pereira teve ali naquela região e ele teve um papel muito importante. Foi aproximadamente no ano de 1924 que ele chegou em Patos, numa cidadezinha bem pequenininha, né? E ali aconteceram várias coisas que a gente vai agora para Patos de Minas e vai mostrar as aventuras, a história de senhor Pereira ali naquela região. Vamos lá, André? Vamos sim. Vamos lá então? Chegando aqui em Patos de Minas, o senhor Pereira, mas quem o acompanhava, fizeram, como se diz, né, André? Aquela ronda pelaquela cidadezinha e acharam uma pessoa que ofereceu abrigo e ofereceu comida, fez aquela recepção para o grupo de senhor Pereira, né, André? Exatamente, isso daí. Com tudo isso aí, fez com que ele falasse, não, aqui é um lugar que eu posso estar estabelecendo e ter uma vida mais tranquila. Certo. Lembrando que aqui na época, ainda era uma cidadezinha bem pequena, bem do interior mesmo, então seria um lugar ideal para chegar e estabelecer. Porque até então, naquele momento, a comunicação ela era muito precária. Isso, era muito atrasado as coisas naquela época. Exatamente. E aqui havia dois clãs, né, do cenário político da cidade, que um deles era os Maciel e o outro os Borges. Os Borges. E tendo essas duas famílias, então, bastante atrito no cenário político, eles viram na oportunidade os Maciel do senhor Pereira, viu nele uma espécie de segurança, jagunço, uma pessoa bastante temida, porque quem vem lá no Nordeste tem a fama de ser um cabra macho, né? Com certeza. Então aquilo dali fez com que fizesse uma proposta para ele ser uma espécie de guarda-costas do Maciel. Isso. E na verdade, o Maciel era Farnés Dias Maciel, que na época, aqui na cidade de Patos de Minas, era um dos coronéis, né? Farnés Maciel acolheu o senhor Pereira, o oi de Farnés Maciel, na hora que viu aquele cara, o oi dele cresceu e ele pensou assim, cara... Aqui eu amedronto a outra turma de eu lá. consigo pegar esses caras e usar para amedrontar a turma dos Borges, que eram os inimigos de Farnés Maciel, que ao todo, junto com a família Maciel, faziam oposições, aqueles dois grupos, aquelas duas famílias, né? Exatamente. E ali, naqueles debates que existiam ali naquele cenário político, havia muito barulho, só não havia assassinatos ainda na época, que eu saiba. Assim, sim, os registros históricos, sim, porque são poucos registros históricos que nós encontramos sobre a vinda e as aventuranças do senhor Pereira aqui em Patos de Minas, né? E uma delas foi em uma tumultuada eleição. Exatamente, porque lá seria na Câmara de Patos de Minas,
existia uma zona eleitoral ali. E ali então estava tendo muito barburio, muita conversa, um clima muito quente naquele dia. E senhor Pereira, ali com os Maciel, viu que aquilo ali estava muito tumultuado, sacou-lhe uma arma. Eu não tenho certeza se chegou a dar um tiro para cima, mas ao sacar essa arma, eu sei que ali cessou aquela guerra, aquele barulho, aquele tumulto naquele momento, conseguiu cessar naquele momento. E aí conseguiu dar uma apagada de incêndio, né, Daniel? Isso, são os relatos históricos aqui da nossa cidade que dizem que realmente esse fato aconteceu na eleição do ano de 1928 e a situação ficou quente ali, os ânimos se exaltaram e o senhor Pereira mais o bando ali botaram ordem no negócio, como se diz, né, André? Exatamente. Agora sim, eu imagino aquele pessoal chegando do Nordeste, um pessoal que falava oxente, né? E um pessoal que falava uai. Um pessoal bastante do interior. Imagina a cena, aquele pessoal saindo do Nordeste, chegando aqui em Patos de Minas, eles passavam medo, André, com certeza. Eles amedrontavam quem moravam aqui e o Farnésio Maciel usava disso como uma carta na manga para amedrontar a família dos Borges. E o Farnésio Maciel aproveitou até quando a gente não sabe, que ele aproveitou desses cangaceiros aqui na cidade, e quanto tempo também eles ficaram aqui, não se tem relatos disso, mas nós só sabemos que o senhor Pereira, ele decidiu, falou, não, eu já mexi com cangaço no Nordeste, fez essa arruaça aqui, como se diz, aqui em Patos, e agora ele falou assim, não, vou construir família, vou me casar. E ele foi para o município de Lagoa Grande, que é onde a história de senhor Pereira continua. Estamos aqui na cidade de Lagoa Grande, a cidade de Minas Gerais, que é conhecida como a cidade do leite, Daniel. Isso, terra do leite, mas também terra do senhor Pereira, ou Chico Maranhão. Exatamente. Por que a gente associa essas duas pessoas? Chico Maranhão e senhor Pereira. O senhor Pereira era conhecido como o demônio do sertão, mas aqui, quando ele veio para Lagoa Grande, ele mudou de vida, né, André? Exatamente. Aqui ele ajudou a constituir a família dele e também mudou o nome dele de quando ele veio do sertão para cá para o nome de Chico Maranhão. Isso. Por isso esses dois nomes aí, senhor Pereira e Chico Maranhão. Pode-se dizer até que são duas personalidades diferentes. Exatamente. São dois Sebastião. Um Sebastião Pereira e outro Sebastião Maranhão. Exatamente. Até porque lá, como você bem disse, ficou conhecido como o demônio do sertão. Isso. E aqui de nada faz esse nome para ele. Isso aí. Né? Porque aqui foi uma pessoa bastante tranquila. Chegamos aqui neste local. Mostra aqui, Danilo. Cemitério Municipal de Lagoa Grande, aonde está enterrado o senhor Pereira, aqui na região conhecido como Chico Maranhão. André, vamos lá? Você abre aqui o portão pra gente? Vamos entrar lá? Venha com a gente. Vamos lá, vamos conhecer o local aonde o senhor Pereira está sepultado. Vamos lá. É aqui na frente, não é, André? Eu acho que é pelas imagens que a gente tem. É aqui, não é? Exatamente. Aqui está o tal temido senhor Pereira e o aqui não tão temido Chico Maranhão. Chico Maranhão, que conseguiu reconstruir a sua vida da forma que ele sempre quis, abandonou o cangaço e veio viver pacatamente na cidade de Lagoa Grande, Minas Gerais. E este que era bastante temido na sua região, né, no Nordeste, no sertãozão mesmo, que era bastante temido. E aqui onde ele descansa.
Isso aí. Vamos lá para a gente conhecer, para ver onde é que o senhor Pereira está sepultado? Vamos lá? Vamos. Tem que tomar bastante cuidado aqui, né? Né, André? Pisar em cima do túmulo de ninguém, não. Respeitando, né? Isso, claro, sempre. Respeito, eu acho que ele cabe em qualquer lugar, então a gente tem que respeitar também. Isso aí. André, é aqui? Exatamente aqui. Pessoal, não foca lá ainda não, Danilo, não foca lá ainda. Aqui, nesse local, está sepultado o senhor Pereira, aquele que foi conhecido no Nordeste como o demônio do sertão, aquele a quem Lampião tanto respeitava e aprendeu com ele todas as técnicas do cangaço. Com vocês, o túmulo de senhor Pereira, aqui. Sebastião Pereira da Silva, popularmente conhecido no Nordeste, senhor Pereira, ou aqui na região como Chico Maranhão. Aqui é a data, ó, 20 de janeiro de 1896, nascido no município de Serra Talhada, interior do Pernambuco. E ele faleceu aqui mesmo, em Lagoa Grande, 21 de agosto de 1979. E esse aqui, né, André? O túmulo de senhor Pereira. Pode mostrar aí, Danilo? Com imagens de Danilo Castro, mostrando aqui o túmulo de senhor Pereira. Sem este homem, Lampião não seria Lampião. Esse foi o mentor, o professor, aquele que Lampião aprendeu. As técnicas do cangaço, a quem Lampião respeitava, a quem Lampião dizia em entrevista que se senhor Pereira retornasse ao cangaço, ele teria orgulho em ser um dos cabras de senhor Pereira. E aqui, um pedaço da história do Brasil, um pedaço da história do Nordeste, aonde nós encontramos, aqui no município de Lagoa Grande, Minas Gerais. E aqui, como a gente está dizendo, é um lugar que hoje os seus restos mortais descansam. Desse tão temido homem, Isso. que lá na sua região foi, e que aqui mostrou que foi ao contrário, né, Daniel? Totalmente ao contrário. Aqui na região ele era conhecido como Chico Maranhão. E relatos das pessoas que nós conversamos dizem que a personalidade dele aqui em Lagoa Grande não refletia nada com que ele era no sertão. Exatamente. Aqui ele tinha como o hábito de ser uma pessoa muito tranquila, serena. O pessoal gostava dele. Bastante dele. Era um cara que o pessoal queria conselhos, queria ouvir alguma coisa, ouvir os causos que ele contava. O pessoal tinha essa confiança e gostava dele. Era um cara, sabe aquele tipo de pessoa que você chega para contar um caos, para ouvir uma história? Era aquele tipo de pessoa, era o senhor Pereira, Chico Maranhão. Até porque aqui ele construiu uma farmácia e a partir dali ele, com a sua sabedoria em ervas medicinais, em conhecimento bem vasto das árvores, fazia bastante remédio disso daí. Isso, ele tinha esse conhecimento. Esse conhecimento, ele conseguiu trazer a cura de muitas doenças que existem aí. Então, com essa cura ali, ele falou assim, olha, o Chico Maranhão tem um remédio tal. Isso, e isso ali, tal das garrafadas, né, André? Tal da garrafada. E ali ele conseguia, né, ter uma reciprocidade muito grande com o pessoal da região. E assim, eles gostaram muito dele. Isso, justamente. Gente, e a gente tava passando aqui, a gente fez uma ligação assim, gente, o senhor Pereira chamava Sebastião, né? Então,
a gente viu essa drogaria aqui, escrito Drogaria São Sebastião. Aí eu fui lá e perguntei, moço, essa farmácia aqui era do seu Chico Maranhão, o senhor Pereira? E por incrível que pareça, essa aqui foi a farmácia que o senhor Pereira abriu em Lagoa Grande e até hoje é tomada. Quem toma conta dela são o pessoal da família. Vamos lá para a gente mostrar mais de perto. Eles deixaram a gente filmar aqui a fachada da farmácia. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Posso falar com o senhor um minutinho? O senhor não se importa, não? Meu nome é Daniel. Eu e o meu primo, a gente tem um canal no YouTube e a gente se interessou demais pela história do Chico Maranhão, o senhor Pereira, né? E o senhor é neto dele? Bisneto. Bisneto? Na verdade, sou bisneto, E a história dele? O que o senhor chegou a conhecer ele pessoalmente? O que o senhor já ouviu falar sobre ele? Então, eu comecei a trabalhar aqui com 14 anos, Certo. junto com ele. Certo. Aí ele faleceu, eu não me lembro mais o ano, me parece que 83 ou 84 anos. Aí eu continuei junto com a neta dele, que é a minha tia Dulce. Certo. E ele só teve o meu pai de homem, chamava Palmari. Certo. Aí no caso eu sou bisneto, né? Aí eu tá com 45 anos que eu tô aqui. Certo. Aí a minha tia faleceu e eu continuei trabalhando junto com a filha dela, que formou em farmácia, Certo. da farmacêutica responsável, e eu tenho prática e experiência que é adquirida desde o início dele. Certo. Então é eu e a outra minha prima que trabalham aqui. Ah, sim. E esse estabelecimento aqui passou já por três reformas. E Deus da época dele tá esse local aqui que é a farmácia. Não, antigamente, primeiro era na esquina aqui. Certo. Depois é que eles construíram aqui. Certo. E eu fiquei sabendo assim que ele era um cara bastante querido também aqui pela população, o pessoal gostava dele. E o histórico, assim, a gente conhecia um senhor Pereira lá do Nordeste e ele se tornou praticamente assim, outra pessoa diferente aqui na região, né? Verdade. Quando ele acompanhava o cangaço, ele era, é claro, na época, como um homem mau, né? Uhum. Aí, como todo velho fica bom, ele quis mudar a saída, né? A hora que o cerco fechou, Certo. ele veio para Minas Gerais e foi para a região de Patos de Minas. Certo. De lá ele veio para cá. E Aí ficou considerado uma pessoa muito boa e realmente ele era uma pessoa muito boa. O pessoal gostava muito dele, porque ele começou a trabalhar com a farmácia, né? certo. Então o recurso que tinha aqui era exposto de medicamentos. Certo. Aí com isso, E ele foi uma boa pessoa, todo mundo gostava dele, tinha respeito, né? aham. Ele foi delegado na época, Olha, ele foi delegado também? delegado. Olha só. Patos lá, como diz, se intitularam ele aqui como delegado. Olha só, essa história a gente não sabia, é novidade pra gente. E depois da morte dele, teve outros delegados assim, Aham. que eles intitularam aqui sem ser, né? Na época não tinha, então era uma pessoa de confiança da Polícia Militar. A Certo. gente teve esse mérito também, Certo. delegado aqui na região, no município aqui. E ele teve quantos filhos? Só um, né, Rafaela? Só o Severino, meu Só o avô, na Severino. verdade. Só o Severino. que era meu E ele casou, ele conheceu a esposa dele, foi aqui ou ele veio do Nordeste com ela pra Não, cá? foi aqui. Foi aqui mesmo, né? E daquela época, ele veio, parece que ele não veio sozinho, né, do sertão pra cá. E com ele veio mais gente? Esse Veio pessoal mais tá gente, aqui veio. até hoje ou eles se dispersaram? Não, já dispersaram aqui. Ah, sim. Na verdade, teve o Quinzão, que era Joaquim, não sei o que ela falava Quinzão, né? Aham. Esse aqui, segundo o povo reza, disse que ele era mais covarde, ele não tinha remorso e tal, era uma pessoa mais má que acompanhava. E tinha o Adalto Araújo também, que acho que era primo, né, Rafaela? O Adalto Araújo era primo. Aham. Me parece que tiveram uns 3 ou 4 que vieram pra cá, né? Na verdade, ele teve um filho, mas criou todos os netos. Então, os netos dele os netos dele foram criados por ele, então ele considerou como filho, né? Porque foi ele que criou todos os netos. Ah, que seria o pai do Célio, a minha mãe. Aham. Então, ele foi praticamente... E a minha mãe sempre falava que ele foi um pai e uma mãe. Certo. Porque, assim, ele era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Certo.
Então é isso. Foi um filho, mas os netos foram filhos também, né? Os relatos dele é tudo positivo pra cá, né? O relato assim, de quem viveu e conviveu com ele foi que ele era um cara assim, super pacato, o pessoal gostava dele, gostava de escutar as histórias que ele contava. E ele foi farmacêutico, ele foi médico, porque aqui não tinha recurso, né? Então assim, era a noite inteira o pessoal chamando ele atendendo, e o único recurso da medicina na região que era ele, então ele era muito procurado. Entendi. Ali tem uma foto dele, mostra ali, Danilo. Tem uma foto dele ali na Sebastião Pereira e Silva, senhor Chico Maranhão, proprietário do primeiro posto de medicamento de Lagoa Grande desde 1950, hoje drogaria São Sebastião. E esse daqui é o senhor Pereira, Chico Maranhão, aonde aqui na cidade de Lagoa Grande ele abriu essa farmácia e seguiu a vida dele da forma que ele queria. E te perguntar, na época de Patos, o senhor já escutou alguma história dele? O que houve lá? Que a gente ouviu assim algumas histórias da época que ele teve lá. O senhor lembra assim de alguma coisa? Como é que foi a passagem dele por Patos? Eu sei que o Padre Cícero, né, que eu falo, deram uma carta para ele apresentar em Patos. Eu acho que foi até para o pai do Índio, né? O Pinga, né? Então ele chegou com essa carta de apresentação. E aí lá eles orientaram ele, falaram que era uma região muito tranquila, porque ele queria viver a velhice dele em paz, né? Aí orientou ele que aqui era uma cidade boa para ele viver, tranquilo, do jeito que ele estava querendo. Aí ele veio para cá e enraizou aqui. Entendi. E ficou. Gente, muito obrigado, viu? Quanto tempo, André, que a gente tá atrás dessa história? Já tem uns 2 meses já que a gente colocou na pauta a gente queria contar muita história do bisavô de vocês. E, nossa, eu fiquei super feliz na hora que eu falei com eles ali, rapaz, você não vai acreditar, os caras é parente do homem. Reduziu pelo nome. Foi, eu passei aqui na porta e falei, ele chamava Sebastião. Drogaria São Sebastião, eu liguei uma coisa com a outra, falei, gente, deve ser ali. Rapaz, mas muito obrigado mesmo, viu, pelo relato de vocês. Segundo relatos do seu Célio, mais da Rafaela, aqui na esquina, aqui, ó, onde é que tem essa construção demolida, foi a primeira farmácia do senhor Pereira. Foi aqui o lugar aonde ele começou. Saiu de Patos de Minas, instituiu vida, instituiu família e virou empresário, virou farmacêutico aqui na cidade de Lagoa Grande. Aqui foi a farmácia onde é que o senhor Pereira começou a vida dele. Quer Daniel, chega aqui, nosso cameraman, por favor. Aqui estão as portas, janelas que antigamente não funcionavam. E aqui então, com certeza, o senhor Pereira abriu e fechou várias vezes essas portas e essas janelas, não é isso? Com certeza. Sem este homem, Lampião não seria Lampião. Esse foi o mentor, o professor, aquele que Lampião aprendeu. As técnicas do cangaço, a quem Lampião respeitava, a quem Lampião dizia em entrevista que se o senhor Pereira retornasse ao cangaço, ele teria orgulho em ser um dos cabras de senhor Pereira. E aqui, um pedaço da história do Brasil, um pedaço da história do Nordeste, aonde nós encontramos aqui no município de Lagoa Grande, Minas Gerais.